Mateus capítulo 16, versículo 13. Quem encontrou, posso ouvir um amém? Amém. Bom de Bíblia, hein? Fácil de encontrar. E chegando Jesus as partes ou as proximidades de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. 17. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, ou filho de Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Até aqui podeis assentar. Meus irmãos, o texto é bastante conhecido, não é? Sim ou não? Acredito que você já leu diversas vezes esse texto. O Evangelho segundo Mateus, o primeiro evangelho dos 4. Mateus, você sabe quem é, né? Era um homem publicano ou funcionário do governo romano a serviço em Israel, a serviço de Roma. Trabalhava na alfândega. E um dia Jesus o chamou, o Levi, ou Mateus, para seguir. Ele seguiu. Muito tempo depois, ele escreveu, portanto, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o primeiro dos 4 evangelhos, contando um pouco da história de Jesus, seu nascimento miraculoso, o seu ministério, sua condenação, prisão, morte e ressurreição. Portanto, é um evangelho muito bem compreendido. Eu quero nesta noite, com a permissão de Deus, trazer um pequeno sermão com o título: qual é a sua igreja? Você pode perguntar para quem está do seu lado aí: qual é a sua igreja? Quando Jesus estava com os discípulos, com os 12 apóstolos, aqui nessa reunião, Jesus está com os 12. Às vezes você vai encontrar Jesus com todos os seus seguidores, a quem ele chamava de discípulo. Algumas vezes você vai encontrar Jesus apenas com os 12. Em outras vezes você vai encontrar Jesus apenas com os 3, Pedro, Tiago e João. Desta feita, Jesus está na região de Cesareia de Filipe. Cesareia era uma cidade que levava o nome de César, o imperador romano. Essa cidade foi planejada por Filipe, um dos Herodes. Portanto, chamava Cesareia de Filipe. Não era Filipe o apóstolo, mas um dos Herodes que construiu aquela cidade em homenagem ao imperador César. Jesus, em uma de suas viagens na região, parou um pouco com os seus discípulos, com os seus 12 apóstolos, e teve um diálogo de mestre para discípulos, um diálogo de Messias, um diálogo de ensinamento, de conversa. E nessa conversa, Jesus faz uma espécie de pesquisa. É bem verdade que Jesus sabia. Jesus sabia o que se passava na cabeça do judeu, desde o ortodoxo até o mais relaxado. Jesus sabia o que passava na cabeça do Império Romano. Jesus sabia de tudo que os homens pensavam. Jesus sabia de tudo que os homens pensavam sobre ele. A minha pergunta é:
Havia necessidade de Jesus mandar saber ou perguntar aos discípulos o que é que o povo dizia a respeito dele, sim ou não? Não, não tinha necessidade, Jesus sabia de tudo. O que Jesus queria era abrir uma conversa séria, interessante, para chegar à conclusão daquilo que ele queria dizer. Pois bem, Jesus então olha para os 12 e diz: Pedro, ou João, Tomé, Bartolomeu, Filipe, me diz uma coisa, por onde vocês andam? O que é que os homens estão falando sobre mim? O que é que eles dizem nas rodas de amigos? O que é que vocês estão ouvindo por aí? E eles disseram: Jesus, ou mestre, o povo, uns dizem que o Senhor é João, o que batizava. Aí o outro discípulo disse assim: eu já ouvi também eles dizerem, Senhor, que o Senhor é Jeremias. Eu não sei quem foi, mas um dos discípulos disse assim: ô mestre, lá na nossa região, na minha cidade, estão dizendo que tu é Elias. Ô mestre, estão dizendo lá na minha rua que o Senhor é um dos profetas que ressuscitou. Jesus disse: tá bom, muito bem. Agora, vocês 12, dizem o que sobre mim? Pedro imediatamente toma a palavra e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Naquela hora, Jesus olhou para os 12, olhou para Pedro e o chamou de bem-aventurado. Pedro, tu é bem-aventurado, tu é um homem feliz, porque a ti não foi revelado a carne nem o sangue, mas o meu Pai que está nos céus. Tu não falou de ti próprio, foi o Pai quem revelou a ti. E é interessante o que você está dizendo, porque você não trouxe explicação segundo, ou vocês não estão crendo segundo dizem de mim, mas você recebeu esta palavra vinda de Deus. É uma revelação isso aí, Pedro. Você é um homem feliz, joia, muito bem. E naquela oportunidade, o que eu acho interessante nesse texto é que quando os discípulos explicaram a Jesus ou responderam a Jesus quem os homens achavam que ele era, e aí disseram João Batista, Elias, Jeremias ou algum dos profetas, isso não gerou em Jesus nenhuma preocupação. Jesus poderia olhar para os 12 e dizer: sério? Eles não descobriram ainda quem eu sou? Sério que estão dizendo que eu sou Jeremias, o profeta do chorão? É sério que estão dizendo por aí que eu sou Elias? Não, Jesus não se preocupou com o que o mundo dizia a respeito dele. Jesus agora queria saber se os discípulos já sabiam quem era ele. Não importa o que religião A, B ou C diz, prega, vai para a TV, para as redes sociais, esculhambar o cristianismo, falar mal de Jesus, fazer peça ou encenação com o nome de Jesus, condenando. Jesus não está nem aí para isso. Jesus não teve crise de identidade. Agora, Jesus quis saber se os 12 sabiam realmente quem ele era. Muito bem. Após a resposta dos 12, Jesus prossegue a sua conversa. E seguindo a sua conversa, após chamar Pedro de feliz, chamar Pedro de bem-aventurado, ele agora tem uma conversa diretamente com os 12. Diretamente com os 12. Dizendo o seguinte: Pedro, tu és Simão, Pedro, Barjonas, ou filho
de Jonas. Lembra que aquele cego chamava Bartimeu? Não era o nome, Bar, filho de Timeu. Ele não tinha nome, era o nome do pai. Para Pedro, Jesus disse: tu és filho de Jonas. Pedro, tu és filho de Jonas. Tu és Pedro. Tu és pedregulho, pó de rocha. O teu nome significa isso. Aliás, esse versículo tem sido especulação, pastores, durante muito tempo, a respeito de em quem está firmada a igreja de Cristo. Muita gente acha que quando Jesus se referiu, Simão, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, muitos entendem que Jesus estava se referindo que a igreja seria fundada, edificada em Pedro. No entanto, a maioria, fazendo uma exegese dentro do texto, e muitas referências na Bíblia apontam Jesus como pedra angular ou pedra de esquina. Aliás, o próprio Pedro, na sua primeira carta, no seu primeiro capítulo, ele aponta Jesus como pedra onde os crentes estão firmados na sua fé. Então Jesus olhou para Pedro e disse: tu és Pedro, Petrus, pedregulho, mas sobre esta rocha edificarei a minha igreja. É a primeira vez na Bíblia que se ouve a palavra, ou que se lê a palavra igreja. É a primeira vez. Até então ninguém conhecia. Até então ninguém sabia o que era igreja. Ao longo dos tempos, ao longo do Antigo Testamento ou da Primeira Aliança, não havia, só havia gentil e judeu. Só havia gentil e judeu. De dentro do povo judeu, Deus achou por bem de nascer o Messias, Jesus. E a partir daí, Jesus então fala sobre a fundamentação do povo chamado igreja. A palavra igreja, ela vem do grego, parece até que estamos repetindo a aula de manhã, mas não foi, tá? Não foi aula de manhã, mas parece. Essa palavra igreja vem do grego eclesia, chamados ou convocados para fora. Por que não para dentro? Para fora do sistema. É morando no mundo, mas ao mesmo tempo fora do mundo. Jesus chegou a dizer que o mundo nos odiaria, porque nós não somos daqui. Estamos no mundo, mas fomos convocados a se retirar do mundo, do sistema que se corrompeu, que se distanciou de Deus. Mesmo estamos no mundo, a igreja ou eclesia foi separada e tirada para fora. É a primeira vez que Jesus fala sobre a igreja. Muito bem. A igreja de Cristo, portanto, foi fundada, e Jesus disse: eu estou edificando na rocha firmada, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. É um novo povo que Jesus está formando, que Deus está formando na terra. Prevaleceu mesmo que as portas do inferno não vão levar vantagem sobre ela, não vão campear sobre ela, não vão persistir sobre ela. A igreja precisa entender isso aqui, quando Jesus disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. As portas do inferno não serão campeãs sobre a igreja, não permanecerão vencendo sobre a igreja, não terá vencedor nessa batalha. O inimigo não vai vencer, não vai levar vantagem. Abrindo um parêntese, talvez alguém possa questionar o tanto quanto a igreja sofreu, quantos mártires morreram,
Mas a igreja só fez crescer, ao contrário do que muitos achavam que ia sucumbir. Então, quando Jesus disse: as portas do inferno não vão prevalecer, por efeito está valendo, não vai levar vantagem. A igreja de Cristo, a igreja do Senhor, ela vai continuar marchando, ela vai continuar existindo. Não tenha medo das afrontas, não tenha medo das batalhas, não tenha medo do que dizem ou deixam de dizer. Não tenha medo se o mundo não acredita, se o mundo não te dá valor, não se preocupa. A igreja foi edificada por Cristo e em Cristo, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Amém? Lucas, vamos para Atos dos Apóstolos. Lucas, escrevendo o seu segundo documentário, o primeiro é o que leva o seu nome de Lucas, escrevendo a Teófilo, e mais uma vez aqui ele escreve a Teófilo, outra vez, mas com o título de Atos dos Apóstolos ou Atos do Espírito Santo. Lucas registra no primeiro capítulo de Atos uma reunião que Jesus fez nos seus últimos momentos após a ressurreição, após os 40 dias, no final dos 40 dias. E naquele dia de ser assunto ao céu, Jesus então faz duas promessas para os discípulos, para os 12, quando Jesus diz o seguinte: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E após falar com os 12, Jesus foi assunto ao céu. E enquanto Jesus era assunto ao céu e uma nuvem o encobriu, a Bíblia diz que Deus enviou 2 anjos, os quais vieram em direção aos varões galileus, aos 12, e disse assim: varões galileus, porque estáis olhando para cima? Este mesmo Jesus, que dentre vós já foi recebido lá no céu, ele há de voltar. Portanto, a igreja de Atos, na assunção de Cristo, recebeu 2 promessas: a promessa de ficar em Jerusalém para ser revestido, e a promessa de permanecer firmes, porque Jesus havia de regressar, havia de voltar. Após o Pentecoste, a igreja de Atos dos Apóstolos começa a crescer. No dia de Pentecoste, mais de 2.000 almas se renderam a Cristo. Aquela barulheira que aconteceu, aquele episódio chamado de efusão do Espírito, fez com que toda Jerusalém se aproximasse do cenáculo onde estavam reunidos. Medos, partos, elemitas, enfim, nações estavam ali e entendiam o que os 12 galileus falavam nas línguas nativas de cada povo. E aqueles povos compreendiam o glorificar a Deus na língua deles e a pregação do Evangelho. Outros, porém, passaram a criticá-los. E quando eles começaram a criticar e a dizer que aquele povo estava bêbado, Pedro não aguentou, não suportou o contraponto, a ação, e teve uma reação. E Pedro foi cheio do Espírito Santo e pregou com muita veemência. Pedro fez uma pregação exegética, começando do Antigo Testamento, passando pelas promessas, chegando à morte e ressurreição de Cristo. E quando ele termina de pregar, quase 3.000 almas se renderam a Cristo naquele dia. A igreja crescia, espera um pouco, mas crescia debaixo de prisões. A igreja crescia, mas crescia tendo mártires, como Filipe morto à espada, como o diácono Estevão morto a pedradas, e a partir daí então nascia uma igreja missionária, porque com a perseguição a igreja ela se espalhou pela região. E a igreja de Atos eu posso chamar de igreja missionária. Presta atenção. Nasceu naquela igreja missionários como Filipe, que pregou para descendentes da Etiópia. Daquela igreja nasceu missionários como João Marcos, Pedro,
Barnabé, Apolo, Timóteo, o próprio Paulo, Lucas, etc. Viajaram a pé, viajaram de barco, viajaram distâncias, e aí eu posso chamar que o Evangelho de Jesus se espalhou sem fronteiras. Já não havia barreiras que o impedisse, porque a igreja judaica ou a igreja cristã judaica entendeu que o Evangelho não era apenas para o judeu. E aí não houve fronteira, não houve barreira. A igreja começou a pregar em vilarejos. A igreja começou a pregar em territórios além do mar, em ilhas. A igreja viajou distante para anunciar o nome de Jesus. Então podemos dizer que a igreja fundada em Cristo, a igreja de Atos dos Apóstolos, era uma igreja missionária. Chegaram em ilhas, em vilarejos, em terra distante. Chegaram em Roma, chegaram na Grécia. Foi perseguida, é bem verdade. Foi ameaçada, é bem verdade. Mas eles seguiram anunciando a Cristo e esse ressurreto e glorificado. A igreja não tinha mais medo, pastor Gervásio. A igreja não tinha mais temor de pregar, pastor Jones. A igreja não tinha mais fronteiras que impedisse anunciar o reino de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E se você lê Atos dos Apóstolos, eu indico você fazer uma leitura essa semana de Atos dos Apóstolos, é bem pequenininho. Faça um compromisso aí de entender melhor. Você lendo Atos dos Apóstolos, você vai entender cada carta apostólica, você vai entender melhor. E até Apocalipse você vai entender melhor. Foi a partir de Atos que o Evangelho chegou em terras longínquas. É bem verdade que houve barreiras, é bem verdade que houve trabalho, é bem verdade que houve lutas, é bem verdade que houve batalhas, é bem verdade que houve noites perdidas de sono, mas em tudo isso havia milagre. Eu me lembro agora de que Pedro e Tiago foram presos. Tiago foi morto à espada e Pedro foi ameaçado de no outro dia morrer também, ameaçado por Herodes. Mas Deus o tirou milagrosamente da prisão. A igreja crescia, a igreja avançava, a igreja tomava conta das regiões para anunciar o reino de Deus. E quando falamos igreja, essas igrejas não tinham título. Essas igrejas não tinham nomes, nomenclatura. Era simplesmente a igreja de Cristo. Era simplesmente um povo separado, tirado para fora, para anunciar a salvação, o perdão dos pecados e para acontecer milagres entre o povo. E muitos sinais e milagres acontecia no meio do povo. Vamos dar uma passeadazinha nas igrejas de Apocalipse? Abra sua Bíblia em Apocalipse 2 e Apocalipse 3. E vamos ver que aquelas igrejas, as 7 igrejas da Ásia, a missão, a visão e os valores, e a forma com que Deus envia mensagem para aquelas igrejas. Vou repetir, nenhuma delas tinha título. Batistas, presbiterianas, anglicanas, católicas, assembleanas, não. Era a igreja em tal cidade, a igreja em tal cidade. E quando nós então chegamos lá no livro de Apocalipse, capítulo de número 2, nós vamos perceber a forma de cada uma dessas igrejas e entender como a igreja de Cristo estava se comportando naquela região. A região era a Turquia, a atual Turquia, ou Ásia Menor. Capítulo 2, está registrado a primeira carta à igreja de Éfeso. No versículo 8, a igreja de Esmirna.
Do versículo 12 é a terceira carta a Pérgamo. No versículo 18 é a quarta carta à igreja de Tiatira. Capítulo 3, versículo 1 é a quinta carta à igreja de Sardes. No versículo 7 é a sexta carta à igreja em Filadélfia. Tem muita gente que tem medo de ler Apocalipse, e principalmente as cartas às igrejas de Apocalipse. Mas nós vamos entender algumas coisas dentro desta observação, e deixe sua Bíblia aberta. O capítulo 2 e o capítulo 3 de Apocalipse. João estava preso na ilha de Patmos. Era ano 95, depois da era cristã. Essas igrejas já tinham uma média de 45 a 50 anos de fundadas. E quando João estava na ilha de Patmos, no primeiro capítulo, você vai perceber que ele teve uma visão em espírito, um arrebatamento em espírito, e o Senhor Jesus apareceu a ele. E o pedido de Jesus é que ele queria comunicar-se com as igrejas da Ásia. A igreja primeira que nós percebemos aqui é de Éfeso, que foi fundada por Paulo. A segunda igreja que nós encontramos, a de Esmirna. E eu gostaria que você estudasse um pouco sobre isso, sobre esse camarada aqui. Foi fundada por Policarpo. Já ouviu falar em Policarpo de Esmirna? Leia um pouco sobre ele, ou assista um documentário, um filme sobre Policarpo de Esmirna. A igreja de Pérgamo foi fundada por Antipas, discípulo de João. A igreja de Tiatira foi fundada pela irmã Lídia, aquela que era empresária de púrpura. A igreja de Sardes, a igreja de Filadélfia e de Laodiceia, não encontramos os seus fundadores. Era um aglomerado de cidades interessantes daquela região. E em cada uma delas havia um representante. Você pode perceber que na abertura de cada texto está: escreve ao anjo da igreja de Éfeso, e ao anjo da igreja em Esmirna escreve. 3, e ao anjo da igreja em Pérgamo escreve. 4, e ao anjo da igreja de Tiatira escreve. 5, ou quinta carta, e ao anjo da igreja que está em Sardes escreve. E a 7ª, e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve. Existe uma linha de pensamento teológico que acredita que eram literalmente anjos que comandavam aquela igreja, mas eu repito, os estudos minuciosos dão a entender que o anjo a quem Jesus se refere de cada igreja era o líder dessas igrejas, o responsável dessas igrejas, a quem Jesus dirige as cartas enviadas a cada uma delas, e cada uma tinha mensagem específica. Ou seja, a carta de Éfeso poderia servir para Esmirna no sentido de compreensão, mas o destinatário não era Esmirna, era Éfeso. Cada mensagem das cartas você vai encontrar coisas interessantes. Eu vou repetir o tema dessa reflexão: qual é a sua igreja? Qual é a sua igreja? Qual é a minha igreja? Jesus edificou. Nós estamos caminhando um pouquinho dentro do Novo Testamento e entendendo sobre igrejas, mas qual é a nossa igreja? A igreja de Éfeso era conhecida pela sua fé, pelo seu trabalho, porém perdeu o primeiro amor. A igreja de Esmirna era perseguida pelos judeus, pelos religiosos, mas permanecia fiel. A igreja de Pérgamo era uma igreja fiel e perseverante, mas foi repreendida por causa das doutrinas errôneas
a dos Nicolaítas e a de Balaão. Tiatira, conhecida pelas suas obras, amor, fé e serviço, mas repreendida por tolerar Jezabel. A igreja de Sardes tinha nome de estar viva, mas estava morta. Recebeu ordens de arrepender e viver a fé verdadeira. A igreja de Filadélfia, perseverança, fidelidade ao Senhor, mesmo na perseguição. A igreja de Laodiceia tinha orgulho, falta de fervor, e o Senhor orientou a comprar ouro provado no fogo, vestes brancas e colírio. A situação de cada igreja, elas também receberam promessas, além de ter a mensagem de despertamento, a mensagem de encorajamento, tinha sempre a promessa ao que vencer, tinha sempre uma promessa: receberá uma pedrinha branca, receberá a coroa da vida. Qual é a minha igreja, pastores? Qual é a nossa igreja? Qual é a carta que mais parece com a nossa atualidade? Como está a igreja que Cristo fundou e edificou? Tem uma linha de raciocínio teológico que acredita que a igreja de Éfeso foi aquela igreja dos anos 30 depois de Cristo até o ano 100. A igreja de Esmirna foi a igreja que surgiu de 313 a 590, atribulada e perseguida. A de Éfeso era a igreja apostólica do primeiro século. A igreja de Pérgamo era considerada ou é considerada o período de 313 ou de 590 até 1500. A de Tiatira, de 1500 em diante, que era a igreja papal, quando surgiu o domínio. A de Pérgamo era a igreja mundana e estatal. Sardes, os estudiosos acreditam que foi a igreja de 1517 a 1730, que foi o período da morte e da reforma. A igreja de Filadélfia acreditam que é a igreja de 1730 até a volta de Jesus, a igreja missionária e evangelística. A igreja de Laodiceia, os estudiosos acreditam que é a igreja de 1900 até a volta de Jesus, uma igreja morta e apóstata. Afinal de contas, a que igreja eu pertenço? Qual é a minha igreja? Qual é a minha igreja? Ou que igreja nós fazemos parte? Claro, todo mundo diz: eu pertenço à igreja de Cristo. Ninguém diz ao contrário. Pode ser a igreja que tiver o maior desvio doutrinário do mundo, os indivíduos que estão nela irão dizer: não, a nossa igreja é a igreja de Cristo, que está baseada, norteada pelas Escrituras, a palavra de Deus. Porém, meus irmãos, eu escrevi hoje uma frase: quem com a fé fere, nunca conheceu a Cristo. E nós estamos vivendo um período que em nome da fé se fere, que em nome da fé se mata, que em nome da fé se despreza, que em nome da fé se distancia de Deus, que em nome da fé se faz qualquer coisa para o sistema individual, manipulado pela religião. E quando falamos de igreja, existem dois extremos perigosos, mas muito perigosos mesmo. Sabe aquele indivíduo que ele olha para você e pergunta: qual é o seu nome? Você diz o seu nome: João. João, você é de que igreja? Você diz: eu sou da Assembleia de Deus, Cristianismo Sem Fronteiras. Essa não vai para o céu. Ô Maria, qual é a tua denominação? E você diz: sou presbiteriano do Brasil.
E ele só falta fazer o sinal da cruz, se benzer, porque ele não acredita que você é da igreja de Cristo. É um disparato em nome da fé, porque cada um quer que a sua igreja seja a mais bela, a correta, a certa, e muitos chegam a dizer: você não vai para o céu porque é de tal igreja, se fosse da minha ia. Essa não é a igreja de Cristo, ou o pensamento da igreja de Cristo. Jesus não veio trazer isso ao mundo, por amor de Deus. Por outro lado, existe um indivíduo que ele não gosta nem da igreja que ele congrega. Ele é tão antipático à sua denominação que ele não sai e não fica. Eu disse que tem aqueles que é extremo demais. Só a minha igreja salva, só a minha denominação salva. E o outro já não dá importância nenhuma à sua denominação, ou ao corpo de Cristo onde ele congrega. Há quem idolatre a sua denominação. Se ele chegar numa cidade e não tiver a igreja que ele foi batizado, meu Deus do céu, o mundo se acabou para ele. Não descobriram ainda o que é igreja. Não acordaram para entender que a igreja é um corpo, a igreja de Cristo ela é invisível, mas real. Ela é universal, não uma denominação, mas ela está no mundo inteiro. Cristo é a cabeça. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. A individualidade também não existe. A igreja sou eu. Não, somos nós, membros do corpo de Cristo. E aí eu conheci um irmão que ele disse que se Deus desse tanta importância para a placa denominacional, ela ficava por um lado de dentro e não por um lado de fora. Mas Jesus se importa com a sua alma e com o corpo dele na terra, chamada igreja. Então, como eu disse, são dois extremos perigosos. Quem idolatra a denominação e diz para você: só é salvo se for na minha igreja. E o outro indivíduo que despreza a congregação a ponto de não congregar mais. Eu saí da minha igreja, eu não vou para nenhuma outra. Eu fico em casa, mas não vou para nenhuma outra. Não entendeu o que é a igreja de Cristo. Ainda não descobriu, está distante. E Jesus está olhando e convidando: vem, filho, vem, filha, fazer parte do meu povo, fazer parte daquilo que é a igreja, que foi comprada pelo meu sangue, aleluia, foi tirado para fora, que não se corrompe, que não se vende, que não troca a sua fé por nada, aleluia, que não nega o nome de Jesus, que não se entrega, que não tem medo, que não tem pavor de servir a Deus, porque eles sabem quem tem crido e sabe que Jesus é a sua salvação. Aleluia! Qual é a sua igreja? Eu quero deixar isso bem inculcado na sua memória hoje. Questione: qual é a sua igreja? Ou de que igreja eu faço parte? Sardes, Efésio, ou Éfeso, Tiatira, Laodiceia, Filadélfia. É bem verdade que os dias estão turbulentos, mas saiba de uma coisa: Jesus deixou uma igreja fundada nele, cheia de autoridade, de poder, para pisar serpentes e escorpiões, para anunciar o ano aceitável do Senhor, para pregar o evangelho que transforma, o evangelho que renova, o evangelho que regenera, o evangelho que dá nova vida, que muda o pecador, que traz luz ao coração que está em trevas, que mostra Jesus como o caminho, verdade e vida, que apresenta o Cristo da cruz, o perdão dos pecados e o direito de vida eterna. Aleluia! Ainda que a nós seja imposto a ameaça da morte. Lembro-me que no Japão, certa época, alguns cristãos foram ameaçados e foi colocado a foto de Jesus em uma fileira, e era necessário que eles
pisasse em Jesus, na fotografia de Jesus, e se não pisasse, eram mortos. E os cristãos não pisaram na fotografia de Jesus, preferiram a morte. Isso é igreja, isso é a igreja de Cristo, isso é a igreja do Senhor. Que Deus nos fortaleça a entender e compreender a igreja de Jesus. Que Deus fortaleça a nossa fé, a ponto de necessário for a forca, se necessário for a prisão, a perseguição, mas o nome de Jesus precisa ser pregado e anunciado nesta terra, como igreja de Cristo. Qual é a sua igreja? É a igreja que segue a Cristo ou a tradição? Nós seguimos a Jesus literalmente ou seguimos a tradição humana? E eu costumo dizer, a história do cristianismo é linda, foi escrita no Calvário, pastor Gervásio, mas a história da igreja, humanamente falando, está sendo escrita pelos homens. Mas Jesus tem um povo na terra, e esse povo não pode se calar, esse povo não pode se aquietar, esse povo tem que transparecer o bom cheiro de Cristo e deixar o seu rosto brilhar, apresentando Jesus, o Salvador da humanidade. Qual é a sua igreja? Qual é a nossa igreja? Que igreja fazemos parte? Isso foi uma aula hoje pela manhã. Vocês perderam. Que aula? Teve aula de biologia, que hoje top, maravilhosa. E eu já estava depois da aula conversando com um determinado irmão, um amigo, depois da aula, falando que assim como na biologia, nós somos gerados, a regeneração que aconteceu na vida do pecador também foi silenciosa e escondida, foi praticada pelo Espírito Santo. Você foi gerado outra vez. Em nós foi colocado a marca de Cristo, a mente de Cristo, através do Espírito Santo, para sermos a igreja de Jesus. Fica de pé, por favor. Precisamos compreender que nós somos a igreja de Jesus. Mesmo nesse presente século, mesmo nessa presente era, onde o nome de Jesus tem sido desonrado, mas Jesus não está preocupado com isso não. O que os homens dizem de Jesus não preocupa ele. Ele quer saber se você está firme nele. Ele quer saber de mim e de você. Presta atenção. Das 7 igrejas, parece-me que 2 apenas não levou repreensão. Tinha igreja que tinha nome de que vivia, mas estava morta. Mas você notou de que até o líder era chamado de anjo? E você notou que nenhuma delas foi deixada de ser chamada de igreja? Todas as 7 igrejas foi chamada por Jesus de igreja. E Jesus enviou aquela mensagem, aquelas cartas, justamente para umas encorajá-la a permanecer firme, a outras para corrigir os erros, porque Ele ama e Ele corrige a todos aqueles que Ele ama. Todas as 7 igrejas foram chamadas por Jesus de igreja. Todos os 7 líderes foram chamados por Jesus de anjo da igreja. A igreja de Cristo, ela vai continuar marchando. A igreja de Cristo não vai desistir. 2 milênios foram embora, 2 milênios passaram, mas a igreja está viva, esperando a volta de Jesus. 2 milênios se passaram, muita gente morreu, muita gente foram mortos à espada, a dente de leão, enfim, a toda forma de atrocidade, queimados vivos. Mas a igreja continua viva, porque ela foi firmada, fundada em Jesus, a rocha eterna. Nada nem ninguém irá frear o avanço da igreja de Jesus. Nada nem ninguém vai frear a caminhada da igreja de Jesus. E para aqueles que
são religiosamente religiosos. Eu tenho uma pequena historinha para te contar. Certo jovem chegou para o seu pastor e disse: pastor, sabe de uma coisa? Eu não vou vir mais na igreja não. Eu tenho 30 anos congregando nessa igreja. Eu já ouvi em torno de uns 30 mil sermões. Eu não lembro mais de nenhum. E o pastor disse assim: tá bom, filho, você quer ir, vá. Mas deixa eu te dizer uma coisa: o seu pastor é casado há 30 anos. Eu já tive aí em torno de umas 30 mil refeições. Eu não me lembro do sabor de todas elas que minha esposa fez, mas sem elas eu já teria morrido. Deixa eu te falar uma coisa: não desiste, não. A palavra é pão que te alimenta. Mesmo que você não consiga gravar o sermão, mas grava na tábua do teu coração. Se alimenta com esta palavra. Sacia a tua fome com a palavra que tu ouve aqui. Quantos sermões você já ouviu esse mês? Mês de agosto. Você já ouviu uns 10 ou 15? Você lembra de detalhes de todos eles? Você anotou alguns, mas você não lembra. Mas sem eles, você estava fraco, desanimado e a ponto de perecer. É a palavra quem sustenta, é a palavra quem alimenta, é a palavra quem nutre, é a palavra que renova, é a palavra que reforça, é a palavra que dá vida, é a palavra que te guia, é a palavra que te orienta, é a palavra que te conduz.